E aí, turma, bom dia, tudo bem, galera do bem? Bora para mais uma live de 1% ao dia? Live hoje número 84. Hoje eu vou trazer um insight desse livro aqui, ó. Um livro do Steve Covey. Esse cara aqui é o mesmo cara que escreveu Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele traz um dos hábitos aqui, ó. O primeiro mais importante, eu vou trazer um insight desse livro aqui que eu achei muito legal. Que ele fala sobre o relógio e a bússola. A diferença entre o relógio, ele faz uma analogia entre o relógio e a bússola. Eu achei bem legal. Eu acredito que vai abrir bastante a visão aqui nossa. Então bora falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu colocar aqui o título. Bora lá então. Ele traz esse livro aqui, o Insight, que ele faz uma analogia sobre o relógio e a bússola. E o que é essa analogia que ele traz? Ele fala sobre 2 tempos. E a gente hoje vive sobre dois tempos, né? O tempo cronológico, que é o tempo do Cronos, né? O nosso tempo linear. E a gente tem o nosso tempo vertical, né? Que é o nosso Kairos. E ele faz uma analogia sobre esses 2 tempos. Que a analogia que ele traz aqui, que ele fala que o tempo que a gente vive aqui hoje, que é o Cronos, é o tempo do relógio. É aquilo que a gente tem de mais... Uma das coisas que a gente tem mais escasso hoje na vida é o tempo, né? Tempo é... A gente não tem um banco onde a gente consegue investir uma parcela de tempo lá, onde a gente pode sacar daqui a um tempo. O tempo a gente não consegue comprar ele, a gente não consegue reconstruir o tempo. O tempo ele não tem volta, uma vez que ele passa já foi. Então aproveitar o melhor do tempo, o melhor desse tempo, é a gente tá agindo no momento agora, a gente está vivendo esse momento agora. Então isso é uma das formas que a gente mais consegue viver esse tempo. E ele traz esse tempo como o tempo do relógio, o tempo do Cronos. É o tempo onde que a gente está vivendo aqui. E o que está dentro desse tempo que a gente vive aqui hoje? Então as nossas rotinas, as nossas tarefas, a nossa agenda, os nossos compromissos, as nossas reuniões. Tudo isso aí está envolvido dentro do nosso tempo do relógio, nosso tempo do Cronos. E aí tem o tempo do Kairos. O tempo do Kairos é aquele tempo vertical, aquele que é o tempo presente, passado e futuro. E isso ele traz como a bússola. Como assim como a bússola? Porque é o direcionamento que a gente tem. A bússola, o que ela faz? Quando você direciona a bússola por algum lugar, ela aponta para algum lugar. Então, esse tempo a gente não consegue agir nem tanto no passado, nem tanto no futuro. A gente só consegue agir no presente e agora. E aí ele traz esse como a bússola, como a questão do quê? Que é os nossos princípios, os nossos valores, os nossos propósitos, a nossa missão de vida. Então, dentro desse tempo do Kairos, que ele traz, é a questão da gente, é o que direciona a nossa vida. Então, a bússola é o que direciona a nossa vida. Os nossos propósitos, os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos valores, os nossos princípios, a nossa missão de vida. Então, isso é a bússola. E o relógio é o como a gente direciona essa vida. Então é um insight muito bacana porque a gente tem 2 tempos aí. E a gente tem que viver esses 2 tempos. Não tem como a gente ignorar um desses 2 tempos. A gente tem o tempo nosso do relógio, que é o nosso Cronos, que é o tempo cronológico que a gente tem, que são as 24 horas por dia. E a gente tem que aproveitar e viver o melhor dessas 24 horas todos os dias. E o que faz a gente viver? Porque esse livro aqui ele traz alguns insights de produtividade, né? E aí ele fala sobre o primeiro mais importante. Então dentro do nosso tempo do relógio, o Cronos, é a gente tentar fazer o que é mais importante para a gente. Fazer o que é o primeiro mais importante. Quais são as coisas mais importantes? Quais são as coisas que levam a gente para onde a gente quer ir? Mas de que forma que eu consigo definir quais são as coisas mais importantes? Através da minha bússola, através do Kairos, através do quê? Eu entender o que é mais importante para mim dentro dos meus princípios, dos meus valores, da minha missão de vida.
Então, um tempo ele está totalmente ligado ao outro. Não tem como eu ter um tempo só e não ter o outro. Não tem como eu ter só o Cronos sem ter o Kairos. Não tem como eu ter o Kairos sem ter o Cronos. Então, ele traz uma analogia de uma visão que o quê? Antes de eu começar a programar a minha agenda, programar tudo que eu vou fazer, todas as coisas que são importantes, as minhas tarefas, as coisas que eu preciso fazer no dia e definir elas como mais importantes, eu preciso saber quais delas são as mais importantes. E isso vai vir através dos nossos princípios, valores, propósito de vida, da nossa missão, aquilo que a gente quer deixar de legado aqui, aquilo que faz como importante dentro da nossa vida. Então, antes, a gente precisa ter a bússola. Antes de a gente conseguir ter o relógio, antes de a gente definir as coisas que a gente quer aqui no tempo do Cronos, no tempo cronológico, no tempo que é do relógio, a gente precisa ter bem claro as coisas que a gente tem no Kairos, as coisas que a gente está buscando como as coisas mais importantes que fazem sentido para a vida da gente. Então ele traz uma analogia que eu achei muito, muito massa, dessa da bússola e do relógio. Um tempo ele não anula o outro, um tempo tem que estar totalmente conectado com o outro. O meu tempo do Kairos, que é passado, presente e futuro, eu tenho que entender que o passado, eu trago ele como reflexão, eu trago ele como aprendizado. Para mim viver o presente agora, saber as coisas que não deram certo no passado, para mim trazer para o presente agora, fazer de uma forma diferente para mim poder mudar o futuro. E o futuro eu consigo somente transformar ele em futuro quando eu faço as coisas aqui no presente. E aí o presente eu trago para o meu Cronos, que é o meu relógio, que são as coisas mais importantes que eu tenho que fazer todos os dias. Então é uma grande reflexão para a gente perceber que os dois tempos eles estão totalmente conectados. Já li uma analogia onde fala que o Kairos é as oportunidades que vão de encontro com o meu Cronos. Sim, é isso aí mesmo. Tá totalmente conectado. É como se o meu Cronos fosse a minha visão horizontal. É aquilo que eu faço todos os dias. E como se fosse o Kairos, aquela vertical, aquela que vem de cima, aquele direcionamento que vem de cima. Então é como se eu recebesse a luz que vem lá de cima, um direcionamento que vem lá de cima, e eu transformo aquilo ali num sentido horizontal. Num sentido linear, né? Transforma aquilo ali num tempo, dentro do meu tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Ninguém tem mais que 24 horas do dia. E aí o que faz uma pessoa ter resultados diferentes das outras é o que ela faz com aquelas 24 horas do dia. Dentro do relógio, dentro do Cronos. Só que se eu não tenho uma conexão total, se eu não tenho uma conexão que faz sentido com o meu Kairos, que é aquilo que está ligado dentro do meu propósito, da minha missão, eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Então uma coisa está totalmente ligada. Isso foi uma sacada muito grande para mim. Eu percebi que os dois tempos eles estão totalmente conectados, tanto o Kairos quanto o Cronos. Eu preciso ouvir, eu preciso sentir e ouvir aquilo que vem de cima, o meu propósito que vem de cima, para eu poder agir no propósito horizontal aqui embaixo, para eu poder fazer o que eu preciso fazer. Então foi muito massa entender essa analogia que ele traz nesse livro. Foi muito massa entender essa analogia que ele traz sobre a bússola e o relógio. Então entender sobre esses dois tempos faz com que a gente possa ser 1% melhor. Por quê? Eu tenho que entender que existe um Kairos, que é um tempo onde eu não tenho controle. O único controle que eu tenho é no momento agora, é no presente agora. O único momento que eu tenho total controle é no momento agora. E como que eu trago esse momento agora? Através do meu relógio, através do Cronos, através da minha agenda, através das coisas que eu defino como mais importantes nesse momento agora que eu preciso fazer. E são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo todos os dias que vai levar a gente a grandes coisas, a grandes momentos. São essas pequenas coisas que a gente faz todos os dias e isso acumulado ao longo prazo faz com que a gente consiga construir coisas grandiosas.
Top, galera. Então a live de hoje foi esse insight muito bacana desse livro aqui, ó. Entender sobre essa analogia sobre o relógio e a bússola. Às vezes a gente achava que era a mesma coisa, né? E não é, né? Tem sentidos diferentes o relógio e a bússola. A bússola é o que eu vou fazer, né? A bússola é o meu direcionamento. E o relógio é o como eu vou fazer. A bússola é o porquê. E o relógio é o como. Então, eu entender disso aí faz total sentido para as coisas que a gente quer priorizar dentro do nosso dia, dentro da nossa agenda. Primeiro, o mais importante. As coisas mais importantes que estão ligadas com as coisas que eu desejo, com o meu propósito, com meus princípios. Tá bom? Galera, vou deixar a live salva lá então. Deixa lá seu comentário. O que mais fez sentido para você? Deixa lá o comentário. O que mais fez sentido sobre o relógio e a bússola. Tá bom? Então, um beijão no seu coração. A gente se vê hoje à noite aí, na próxima live, tá bom? Valeu!